é fácil pensar que a guerra se resume apenas a armas. Mísseis, artilharia e, claro, os milhares de tanques da Rússia que marcaram o conflito na Ucrânia. No entanto, mais do que as armas, as táticas são fundamentais. E em certas situações, até mesmo a mãe natureza pode se tornar uma aliada. Atualmente, Finlândia e Polônia estão descobrindo uma maneira surpreendente de neutralizar os blindados russos. Se esse plano prosperar, as táticas de combate tradicionais de Vladimir Putin poderão enfrentar sérios desafios caso ele decida avançar contra a OTAN. No dia 29 de agosto, o portal Euromaidan Press destacou que Finlândia e Polônia parecem ter encontrado a resposta ideal para a Rússia, que tenta reestruturar suas forças após perdas significativas na Ucrânia. Essa defesa não envolve novos mísseis antitanque nem drones inovadores. Trata-se de um elemento paisagístico que estava presente há séculos e que foi drástico dissecado para fins modernos, os pântanos. Especificamente, a restauração dos campos de turfa poderia se transformar na mais nova, e possivelmente mais eficaz, linha de defesa contra a Rússia. Essa estratégia pode ser esclarecida a partir de um acontecimento ocorrido em 2025. Infelizmente, o ocorrido destacado pelo Euromaidan foi uma tragédia. 4 soldados americanos baseados na Lituânia, que operavam um veículo M-88 Hercules, foram tragicamente pegos em um pântano. Todos perderam a vida, incapazes de escapar e com o veículo de recuperação inutilizado. Esse episódio trágico para a OTAN evidenciou a eficácia que esses tipos de terrenos podem oferecer em estratégias de defesa. O que Finlândia e Polônia estão planejando foi inicialmente noticiado pelo Político. Eles estão explorando a possibilidade de restaurar os pântanos que foram drenados em sua história. A Polônia já incluiu essa ideia no projeto Escudo Oriental, que investe bilhões de dólares na formação de turfeiras e reflorestamento nas áreas fronteiriças. Enquanto isso, a Finlândia está em negociações para lançar um projeto semelhante de reparo dos seus pântanos. Essas nações estão começando a reconhecer que a natureza pode ser uma aliada poderosa em tempos de conflito. Cezary Tomczyk, do Ministério da Defesa polonês, destacou que a natureza é um aliado e que eles desejam usá-la. Algumas vozes na Alemanha também ressaltam a importância desses ambientes naturais para estratégias militares, sugerindo um investimento significativo na restauração desses espaços. O Centro de Pântanos de Greifswald, um think tank, fez um apelo à União Europeia para gastar até 580 milhões de dólares na restauração de vastas áreas de pântano, apresentando razões militares claras para tal investimento. Os pântanos naturalmente úmidos criam barreiras intransponíveis para tanques, dificultando o movimento das tropas e forçando-as a seguir por caminhos previsíveis, que são mais fáceis de defender. Essas considerações não são insignificantes. Polônia e Finlândia estão agindo rapidamente, pois compreendem que suas paisagens naturais não são apenas cenários, mas também armas defensivas. Esta estratégia pode se tornar um divisor de águas em um eventual confronto com a Rússia. Especialmente com o contexto de facilitar movimentos de tropas em terrenos alagados. Então, o que isso significa para o futuro? Se Finlândia e Polônia implementarem essas táticas, preparadas por séculos de história, a invasão russa encontrará um verdadeiro desafio em um terreno que pode ser fatal para tanques e veículos militares. Como Putin reagirá frente a esse novo obstáculo? As apostas estão altas e o jogo apenas começou. A questão permanece: será que a natureza se tornará o maior aliado na defesa contra as ameaças russas? Um trágico incidente destacou a eficácia das áreas alagadas como parte da estratégia defensiva de um país. 4 soldados americanos perderam suas vidas em uma mistura de lama e armamento, incapazes de escapar a pé, enquanto seu veículo blindado se tornava inútil. Apesar da tristeza que esse evento trouxe à OTAN, ele sublinhou o potencial que esses ambientes naturais têm para ajudar na defesa. Mas o que acontece agora? Vamos descobrir como isso se relaciona com os planos inovadores de Finlândia e Polônia. Recentemente, surgiu uma informação intrigante sobre os planos de defesa da Finlândia e Polônia, revelando como essas nações estão explorando a restauração de áreas alagadas previamente drenadas para impedir o avanço dos tanques russos. A Polônia já está implementando essa ideia em seu projeto Escudo Oriental, orçado em 2,69 bilhões de dólares.
O Ministério da Defesa do país declarou que essa iniciativa não apenas protege o meio ambiente, mas também envolve a formação de áreas de turfa e reflorestamento nas regiões fronteiriças. Enquanto isso, a Finlândia também está movimentando-se. Os Ministérios de Defesa e Meio Ambiente do país iniciarão discussões no outono sobre um projeto de reparo das turfeiras, embora os detalhes ainda estejam por ser definidos. Na Polônia, conversas semelhantes estão ocorrendo, com os representantes buscando a colaboração de cientistas para determinar as melhores abordagens. Como destacou Cezary Tomczyk, secretário de Estado do Ministério da Defesa polonês, a natureza é uma aliada, e queremos utilizá-la. E não são apenas Polônia e Finlândia que reconhecem a importância dos wetlands. Na Alemanha, o Centro de Turfa de Greifswald também enfatiza a relevância dessas áreas para a estratégia militar. Recentemente, eles incentivaram a União Europeia a investir até 580 milhões de dólares na restauração de 100 quilômetros quadrados de wetlands, apresentando um motivo militar claro para tal investimento. Eles afirmaram que as turfeiras, naturalmente úmidas, são intransponíveis para os tanques, dificultando a movimentação de tropas e criando corredores defensivos previsíveis. Além disso, essas áreas oferecem proteção adicional para infraestruturas críticas, tornando mais difícil o deslocamento de tropas perto de rotas de transporte e pontos estratégicos. A importância das turfeiras como aliados na defesa é inegável e pode impactar significativamente cenários futuros. Então, o que isso significa para a potencial invasão russa na Polônia ou na Finlândia? A resposta é simples. Áreas alagadas podem causar enormes problemas para os tanques, e isso pode mudar o jogo. As nações estão se preparando, utilizando a própria natureza como uma fortaleza. E com o aumento das tensões, a questão é, será que Rússia conseguirá atravessar essas barreiras naturais? O tempo dirá, mas a preparação dessas nações não pode ser ignorada. A situação de tensão entre os países europeus e a Rússia está mais complexa do que parece. Enquanto muitos acreditam que a guerra se resume a armamentos, como tanques e aeronaves, outros fatores podem mudar todo o cenário de batalha. Países como Finlândia e Polônia estão se preparando para inovar suas defesas de uma maneira surpreendente, ao considerar um elemento da natureza, os pântanos. Recentemente, foi revelado que essas nações buscam restaurar áreas alagadas para enfraquecer as investidas dos tanques russos. Isso pode transformar o que antes era visto como terrenos improdutivos em uma ferramenta poderosa contra a agressão. A ideia de usar pântanos como armadilha para invasores não é nova. Historicamente, esses locais têm sido estratégicos. No ano 9 d.C., tribos germânicas conseguiram vencer soldados romanos ao aproveitar as condições alagadas para encurralá-los. Mais recentemente, durante os anos 40, a tentativa da União Soviética de invadir a Finlândia foi dificultada justamente por essas barreiras naturais. Atualmente, o representante finlandês Paulia Aalto-Setälä reconhece a importância de revitalizar essas áreas, pois elas podem servir como uma defesa efetiva no leste do país. E não se engane, isso não afeta apenas a Finlândia. Essas medidas propostas pela Polônia e pela Finlândia coincidem com estratégias que podem ser adotadas pela OTAN, criando uma cinta de pântano ao longo de fronteiras que compartilham com a Rússia e a Bielorrússia. Somente em 2023, a Polônia começou a explorar essa possibilidade em suas reuniões governamentais. Ao passo que a Finlândia se prepara para revitalizar suas zonas alagadas com uma abordagem inspiradora em mapeamento. Mas o que tudo isso significa para a segurança da região? E se essas iniciativas se mostrarem eficazes? Uma imagem nítida se forma. Os tanques, que são a espinha dorsal das forças armadas russas, podem estar prestes a encontrar um adversário natural que eles não conseguem superar. Isso é o que se dá com os pântanos. Eles podem transformar o campo de batalha. Agora, imagine o impacto disso em um eventual conflito. A ideia de que a Mãe Natureza pode muito bem ser a maior aliada da defesa europeia levanta questões inquietantes. O que acontecerá se a Rússia decidir invadir? Será que eles conseguirão avançar em um território cheio de armadilhas naturais? Ou estarão condenados a fracassar mais uma vez na lama? A luta pela defesa começa a mudar de forma, e uma nova era de estratégia pode estar prestes a surgir.
Até aqui, falamos sobre como a natureza pode ser a grande aliada na defesa contra uma possível invasão russa. Paulia Aalto-Setälä, membro do partido governante da Finlândia, ressaltou que o país já usou sua geografia como escudo no passado. Agora, ele percebe que especialmente na fronteira leste, existem vastas áreas perfeitas para serem restauradas, não só pela importância ambiental, mas para tornar a passagem inimiga quase impossível. Curiosamente, muitas dessas regiões já foram drenadas no passado para exploração florestal, mas isso não trouxe os resultados esperados. Árvores não cresciam direito, e o solo ficou praticamente inútil. Por isso, estas áreas hoje são candidatas ideais para o ambicioso plano finlandês de rever os pântanos. Como explica Christina Lang, do Instituto de Recursos Naturais da Finlândia, fazer esses locais voltarem a ficar alagados é uma decisão lógica. Afinal, se a recuperação dos pântanos já é necessária por motivos ambientais, por que não priorizar áreas perto da fronteira leste? Você pode imaginar? 1/3 do território finlandês é formado por esse tipo de terreno pantanoso, uma arma secreta natural contra invasores. No entanto, metade destas terras já foi drenada para diversos fins, como a agricultura doméstica e a silvicultura. Muitos desses locais não serão úteis para a estratégia nova. Mas onde a drenagem não funcionou, pausar para inundar novamente pode transformar essas zonas em verdadeiros obstáculos mortais para qualquer exército inimigo. Não estamos falando de teoria. O presidente Vladimir Putin fez inúmeras ameaças à Finlândia desde o início da guerra na Ucrânia. Seu discurso ameaçador se intensificou especialmente quando o país decidiu entrar para a OTAN, algo que ele interpretou como um golpe direto em seus planos. Em dezembro de 2023, ele chegou a insinuar que problemas viriam para a Finlândia por essa decisão, problemas esses que nunca se materializaram militarmente. Ainda. Mas será que esse silêncio esconde uma tensão prestes a explodir? Poderia essa guerra silenciosa sobreclausurar um conflito direto? Imagine a pressão crescendo nas fronteiras geladas. Putin estaria realmente preparado para enfrentar uma Finlândia pronta, armada com suas próprias forças da natureza? Essa dúvida é o que deixa tudo ainda mais inquietante. A natureza, regenerada e estratégica, pode ser o trunfo inesperado da Europa contra as investidas russas. Mas essa reviravolta não foi pensada apenas em Helsinki. Polônia também está vivendo um despertar parecido, e isso muda o jogo de uma maneira que pode surpreender até os estrategistas mais experientes. Que segredos ainda esperam no pântano? A resposta está no próximo capítulo. Até aqui, vimos como a Rússia ameaça retaliar países como a Finlândia, preparando o terreno para uma possível guerra. Enquanto não há sinais claros de ações militares diretas, o temor cresce entre as nações vizinhas. Agora, um movimento surpreendente ocorre na Polônia, a restauração de zonas úmidas para transformar a própria natureza numa arma contra a invasão russa. Durante anos, o tema da revitalização dos pântanos poloneses ficou restrito a discussões à margem, mas só agora chegou ao centro do poder. Wiktoria Jedrzkowiak, uma voz ativa nas lutas ambientais da Polônia, percebe que a situação mudou drasticamente. Quando se fala em segurança, finalmente todos escutam a firma. Para ela, os brejos e florestas antigas são um escudo essencial, que pode deter o avanço de qualquer exército, especialmente quando a guerra alcançar o solo polonês. O que antes parecia distante tornou-se urgente e necessário. O Ministério da Defesa da Polônia já se movimenta, desenhando planos para recuperar essas terras que antes foram drenadas. Apenas 5% da área do país ainda mantém os pântanos originais. Mas o desafio é enorme. Cerca de 85% dessas terras foram parcialmente esvaziadas para agricultura e outras finalidades úteis, o que torna difícil decidir o que deve voltar a ser alagado. Alguns desses terrenos drenados abrigam até fazendas e comunidades, o que complica a retomada. Ainda assim, as vantagens militares são inegáveis, um conflito futuro pode depender disso. O motivo é simples e assustador para qualquer força blindada: pântanos são uma armadilha mortal para tanques e veículos pesados. Não é teoria. É experiência comprovada. Lembra do trágico episódio em 2025, quando 4 soldados americanos ficaram presos numa zona alagada na Lituânia, e perderam a vida, sem chance de fuga? Para a OTAN,
foi uma tragédia, para o inimigo, uma lição fatal. Agora imagine isso aplicado numa guerra em grande escala. Vladimir Putin, conhecido pela obsessão em usar tanques para romper linhas inimigas, já perdeu mais de 11 mil desses monstros na Ucrânia, números assustadores. Se os pântanos da Polônia e da Finlândia forem restaurados, a invasão russa pode se transformar num pesadelo logístico. O som dos motores enlameados, o cheiro de terra úmida, a sensação do casco pesado afundando lentamente, tudo isso vai bloquear o avanço dos blindados russos. Será que a natureza, silenciosa e subestimada, pode ser a chave para deter a maior força militar terrestre da Europa? Quando as armas tradicionais perdem espaço, o que resta é o terreno, o ambiente, a própria mãe terra lutando ao lado dos defensores. E isso pode mudar tudo. Mas será que Putin está preparado para esse tipo de guerra? Ou a Rússia enfrentará sua maior humilhação estratégica justamente porque menosprezou o poder dos pântanos? O próximo passo desses países pode decidir o futuro da segurança europeia, e a batalha pelo controle da natureza acabou de começar. Até agora, vimos como um trágico episódio envolvendo 4 soldados da OTAN, presos e mortos em um pântano no Báltico, revelou um segredo surpreendente: a natureza pode se transformar numa arma poderosa contra forças blindadas. Putin, que tanto aposta em seus tanques para dominar o campo de batalha, pode estar diante de um inimigo invisível e implacável, os pântanos restaurados de países como Finlândia e Polônia. Mas como exatamente essa estratégia funciona? E será que drones são realmente suficientes para deter um exército tão pesado? Segundo o Ministério das Finanças da Ucrânia, até 31 de agosto, a Rússia perdeu impressionantes 11.151 tanques, sendo apenas no dia 30 de agosto mais 2 destruídos. Esse dado revela o quanto essas máquinas são o centro das ofensivas russas, essenciais para ataques mecanizados, oferecendo proteção para a infantaria e potência para derrubar até as defesas mais robustas. A Ucrânia já enfrentou essa ameaça com uma variedade de respostas. Mísseis antitanque são eficazes, é claro, mas o que tem causado maior estrago são os drones kamikaze, pequenas bombas voadoras que atingem os pontos vulneráveis dos tanques com precisão fatal. Em junho, o Centro Kharkiv destacou que esses drones são responsáveis por 85% das perdas russas em pessoal e equipamento, com os tanques perto do topo da lista. Com essa enorme eficiência dos drones, por que então apostar na restauração de pântanos? Afinal, as máquinas voadoras parecem já estar realizando um trabalho impecável. Finlândia, Polônia e toda a aliança da OTAN reconhecem essa transformação no campo de batalha e estão voltando suas estratégias para a guerra tecnológica baseada em drones. A Polônia, por exemplo, planeja investir 55 milhões de dólares em 2025 só para ampliar seu arsenal de drones, tornando-os uma peça-chave em sua defesa. Mas agora imagine o poder dessa arma tecnológica combinada com obstáculos naturais. Tanques simplesmente não conseguem atravessar áreas alagadas. Seus rastros ficam presos, o peso esmagador os afunda na lama que os engole lentamente. Essas máquinas, já lentas e pesadas, tornam-se presas fáceis diante de drones que circulam acima, ágeis e mortais. Para os operadores desses blindados, a situação é dramática. Ao perceber o avanço de um drone kamikaze contra o qual não tem defesa, o instinto é escapar a pé, só que pântanos não oferecem rota de fuga, prendendo-os na armadilha invisível da natureza. Será que, diante desse cenário, a ideia de revitalizar zonas úmidas, consideradas inicialmente obsoletas para a agricultura e o domínio humano, pode ser o golpe final para as ambições de Putin? A resposta pode estar enterrada não só na lama, mas na forma como países como Finlândia e Polônia estão pensando sua defesa no longo prazo. Quando a natureza e a tecnologia se unem, quem vence é a surpresa, e essa pode custar muito caro para qualquer invasor. Até agora, vimos como os tanques russos podem se transformar em vítimas fáceis ao ficarem presos em pântanos. E que os soldados, desesperados para escapar, se veem atolados em terrenos traiçoeiros. Mas você já imaginou o terror de ter que caminhar quilômetros por terras enlameadas, lenta e exaustivamente, sob o olhar atento de drones inimigos? O barulho pesado da água chocando contra as botas, o cheiro úmido e sufocante das turfas, tudo isso diminui o passo do soldado, transformando-o em alvo perfeito para ataques aéreos ou emboscadas.
E não para por aí. As próprias terras pantanosas podem ser letais, não só por prenderem veículos e equipamentos, mas por exaurirem quem nela se aventura. Parece cruel, mas é uma armadilha natural que não depende de armas, apenas da própria geografia. Será que, diante disso, os russos simplesmente evitariam passar por esses terrenos? A resposta é um choque. Não adianta fugir deles, porque Polônia e Finlândia conhecem suas terras como a palma da mão. Elas sabem exatamente onde ficam esses pântanos e os utilizam para guiar os invasores direto para emboscadas mortais. Imagine os tanques e soldados sendo levados, como boiadas, para locais estratégicos onde minas, artilharia pesada e forças escondidas os aguardam. Isso não é novidade, essa técnica é tão antiga quanto a guerra moderna. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia já empregam campos minados para canalizar os adversários para armadilhas certeiras. Agora, os pântanos recuperados entram como uma nova forma de campo minado natural. Uma barreira implacável e silenciosa, capaz de destruir ou paralisar qualquer força invasora imprudente. E o mais surpreendente, essas áreas pantanosas são perfeitas para uma tática quase esquecida, a guerrilha. Segundo estudos inspirados nos escritos de Karl von Clausewitz, essa é a única forma de combate que exige irregularidade, dificuldade natural e o apoio local para ser eficaz. E quem está aplicando exatamente esse tipo de luta contra a Rússia? A Ucrânia. Portanto, Polônia, Finlândia e seus aliados da aliança militar têm nas suas mãos um terreno quase perfeito para enfrentar o gigante russo, usando justamente o que ele menos espera, a própria natureza. Mas a questão que fica é, até onde essas nações estão dispostas a ir para transformar esses pântanos em armadilhas mortais? E será que essa estratégia natural pode realmente frear os ofensivos de Vladimir Putin, conhecido por seu exército robusto e sua obsessão por tanques? O que vem por aí promete mudar o rumo da guerra da forma mais inesperada possível. Em meio a cenários de guerra, a ideia de que tudo gira em torno de armas é um equívoco. Explosões, batalhas e veículos pesados, como os milhares de tanques russos, marcam a guerra na Ucrânia. No entanto, há outra faceta que as nações que se defendem descobrem: a natureza pode ser uma aliada poderosa. Na atualidade, Finlândia e Polônia estão explorando uma estratégia inusitada para enfrentar o poderio russo. Em vez de armamentos revolucionários, elas buscam a ajuda de suas paisagens com áreas de pântano. Essa abordagem se mostra relevante especialmente considerando a recuperação de turfas que, há séculos, moldaram os cenários de defesa de ambos os países. No dia 29 de agosto, a Euromaidan Press revelou que essas duas nações desenvolveram uma técnica peculiar e eficiente para neutralizar os tanques russos que se recuperaram após imensas perdas na Ucrânia. Essa defesa inusitada não se trata de mísseis antitanque ou drones ultramodernos, mas de um recurso natural que, por muito tempo, foi negligenciado: os wetlands, ou zonas úmidas. O que parece uma solução simples pode se transformar na linha de defesa mais eficaz contra a artilharia russa. Retomando um trágico incidente recente, 4 soldados norte-americanos que estavam em missão na Lituânia acabaram perdendo a vida após ficarem presos em um pântano. Este evento, doloroso para a OTAN, evidenciou o potencial inexplorado das áreas alagadas como barreira defensiva. Assim, enquanto se inicia o diálogo sobre a restauração dos pântanos na Polônia e na Finlândia, a expectativa é que uma rede de zonas úmidas possa criar um verdadeiro escudo contra os avanços inimigos. Entretanto, a necessidade de defender-se do agressor russo não é uma preocupação exclusiva. A ideia vai além das fronteiras desses dois países. A Alemanha, por exemplo, está levantando a bandeira da importância dos pântanos para a estratégia militar. Em uma declaração incisiva, um think tank alemão incentivou a União Europeia a investir na restauração de áreas alagadas, argumentando que os pântanos podem dificultar a movimentação de tropas, criando caminhos previsíveis que são mais fáceis de serem defendidos. A estratégia é clara: utilizar a natureza como aliada. E isso não se limita apenas à Finlândia e Polônia, mas ecoa fortemente na Ucrânia. A reconstrução de seus próprios wetlands foi mencionada como uma necessidade urgente após a devastadora invasão russa, que se tornou mais fácil devido à destruição dessas áreas ao longo das décadas.
A recuperação das zonas alagadas representa não apenas uma vantagem tática, mas um retorno à naturalidade que pode oferecer proteção. Embora o custo para restaurar essas áreas não seja proibitivo, uma única hectare varia entre algumas centenas a milhares de dólares. O tempo é um fator crucial. Enquanto Finlândia e Polônia podem dispor de tempo para essa tarefa, a Ucrânia está em um combate constante e não pode esperar. Assim, as nações estão se unindo em um esforço coletivo que poderia transformar o cenário da guerra no leste europeu. A mera reconstrução de pântanos pode fazer a diferença entre uma derrota e uma vitória crucial. A história nos mostra que usar o ambiente a seu favor é uma estratégia antiga. Afinal, quem não se lembra das vitórias conquistadas por táticas de guerrilha no passado? O que está em jogo não é apenas território, mas a sobrevivência e a soberania de nações inteiras. Este é o enfoque em que se moldará o futuro próximo. Ao olhar para o horizonte, uma pergunta permanece: a natureza se tornará a arma mais letal contra um invasor determinado? Já vimos que a reconstrução total das áreas alagadiças pode levar anos, um luxo que a Ucrânia em guerra não possui. Enquanto isso, países como Finlândia e Polônia têm a possibilidade de se dedicar a essa tarefa lentamente, aproveitando o tempo a seu favor. Mas e quanto à Ucrânia, mergulhada em combates intensos? A restauração dos pântanos acaba ficando em segundo plano, por mais valiosa que seja. Porém, há sinais de que a estratégia está ganhando nova vida em outras regiões. No fim de agosto, a Estônia entrou para o time das nações europeias que já começaram conversas iniciais para incluir ministérios da defesa em projetos de restauração ambiental. As negociações estão no começo, mas essa movimentação já revela algo surpreendente: a ideia de usar os pântanos como defesa militar tem força e futuro. Você consegue imaginar que a mesma natureza que protege o planeta também pode proteger países de exércitos invasores? Esse casamento entre meio ambiente e tática militar tem um motivo forte. A guerra na Ucrânia, infelizmente, é também um desastre ecológico. O Fundo Mundial para a Natureza destaca que diversos ecossistemas foram destruídos, e o número de incêndios subiu 78 vezes em comparação com o ano anterior à invasão. Por onde a guerra passa, o ar fica mais poluído, especialmente por explosões em refinarias russas, que a Ucrânia tem atacado com golpes certeiros, destruindo cerca de 17% da capacidade total de processamento de petróleo da Rússia. Mas isso tem um preço alto: essas explosões liberam uma enorme quantidade de carbono no ar em um curto espaço de tempo, piorando o efeito estufa. Agora, aqui vem a reviravolta inacreditável: as turfeiras, essas áreas úmidas tão subestimadas e consideradas inúteis por muito tempo, funcionam como verdadeiros sequestradores naturais de carbono. Elas prendem esses gases nocivos no solo, impedindo que escapem para a atmosfera. Assim, ao restaurar esses pântanos, Finlândia, Polônia, e talvez em breve a Estônia, não só criam barreiras militares quase impenetráveis para tanques e tropas, como também ajudam a combater a crise climática. Imagine o poder dessa dupla: velocidade e força do exército combinadas com a paciência silenciosa da natureza. É uma estratégia que pode virar o jogo completamente. Você acha que Putin está preparado para enfrentar esse tipo de defesa? Ou será que a própria mãe natureza será a inimiga mais perigosamente eficaz do seu avanço? É fascinante pensar que a guerra não se resume apenas a armas. Mísseis, artilharia e tanques, por exemplo, têm moldado o cenário do conflito na Ucrânia. No entanto, uma reviravolta surpreendente revela que a natureza pode também desempenhar um papel crucial na defesa de países sob ameaça. Finlândia e Polônia estão explorando uma estratégia inovadora que pode transformar paisagens naturais em ferramentas de resistência contra a agressão russa. Como isso é possível? Vamos mergulhar nessa história. Recentemente, a União Europeia aprovou a Lei de Restauração da Natureza, exigindo que os países membros restaurassem 30% de suas áreas de turfa degradadas até 2030. Esse movimento, que pode parecer apenas uma iniciativa ecológica, tem implicações significativas para a segurança militar na região. Finlândia e Polônia estão conectando seus planos de restauração a um projeto ambiental continental que, surpreendentemente, poderá ser muito útil na defesa contra a Rússia. Porém, restaurar essas áreas não é uma tarefa simples. Os terrenos que foram drenados para outros fins exigem um cuidado especial.
A intenção de reverter essa drenagem, com inundações artificiais, pode até mesmo gerar riscos ambientais se não for feita de forma controlada. Um exemplo disso ocorreu em março de 2022, quando a Ucrânia destruiu a represa de Kozarovsky para formar zonas alagadas, causando atrasos nas tropas russas. Mas há perigos associados ao inundar abruptamente a terra, como a introdução de substâncias tóxicas. Marcas de tensão começam a surgir. A pressão do tempo para cumprir os objetivos da União Europeia pode ameaçar a eficácia desses planos. Os riscos de criar um lago estéril em vez de um ecossistema vibrante são reais, mas, no campo de batalha, a defesa rápida oferecida por esses pântanos restaurados pode ser uma verdadeira arma secreta. Assim, Finlândia e Polônia estão discutindo intensamente essas estratégias, tentando equilibrar as necessidades ambientais com a urgência militar. O que está em jogo é mais que um debate entre proteção ambiental e defesa. Estamos vendo a convergência de esforços que podem, paradoxalmente, garantir não apenas a sobrevivência da natureza, mas também a segurança de nações inteiras. A pergunta que fica é: como a natureza pode ser usada a favor da defesa, e até que ponto isso se tornará crucial no enfrentamento com a Rússia? A batalha dentro e fora das fronteiras moldará o futuro. À medida que continuamos a explorar essa história, prepare-se para reviravoltas surpreendentes. Após discussões sobre a restauração de áreas alagadas, Finlândia e Polônia estão explorando grandes possibilidades para fortalecer sua defesa contra a agressão russa. A Estônia também está se unindo a esses diálogos, dando uma nova perspectiva que pode mudar o cenário militar na região. Uma nova legislação da União Europeia pode transformar a fronteira oriental da OTAN em um verdadeiro paraíso de áreas úmidas. Essa mudança pode dificultar, e muito, o avanço das forças blindadas da Rússia, tornando-as praticamente ineficazes. Diante disso, Putin tem muito o que ponderar. Contudo, a Rússia, com sua vasta experiência, já está acostumada a ver seus oponentes empregarem táticas inovadoras e inesperadas para neutralizar sua agressividade. Um exemplo notável é o uso de drones. A Ucrânia encontrou uma solução engenhosa para superar esses veículos aéreos russos, e a abordagem é mais simples do que se imagina. Essa estratégia revela não apenas a criatividade na defesa, mas também evidencia a constante evolução do conflito nas frentes de batalha. O que mais poderemos descobrir sobre as táticas adotadas nesta guerra contemporânea? A resposta pode surpreender a todos. Prepare-se para desvendar essas novas estratégias e planeje-se para um horizonte militar repleto de inovações que podem mudar o rumo da história. A expectativa é alta, e o desfecho pode ser mais impactante do que jamais se imaginou.